Olá, bem-vindos a mais um módulo do SAMU Virtual. Meu nome é Thaís e hoje iremos abordar sobre trauma de extremidades e imobilização. Bom, os nossos objetivos serão identificar os principais problemas fisiopatológicos associados a lesões de extremidades, descrever os tipos de lesões traumáticas relacionados às prioridades do atendimento e, diante de um cenário envolvendo uma lesão de extremidades, selecionar o equipamento e o método de imobilização adequado. É isso que queremos ao final dessa aula. Bom, no APH, em relação ao trauma de extremidade, com técnicas simples de controle de hemorragia externa e imobilização de membros, pode-se reduzir o risco de perda de membro e a gravidade desse paciente. Situações com aspectos impressionantes, então, normalmente a gente vê um membro ali totalmente lesionado, né, ou uma amputação, isso não deve desviar a atenção do tratamento de lesões com risco de morte. Então, a gente tem que realmente tratar o paciente, fazer realmente o ABC e depois se voltar para esse tratamento dessas lesões secundárias. Traumas de extremidades, eles podem apresentar risco de morte quando associado à lesão vascular, hemorragia. E nós vamos aprender durante essa aula a tratar esse tipo de lesão. Bom, quando a gente abordar sobre o paciente traumatizado, a gente tem que pensar em manter as prioridades da avaliação. Isso quer dizer, a avaliação primária, ela sempre é primordial. Então, a gente tem que focar realmente no ABCD em relação ao atendimento desse paciente. Se esse paciente apresentar alguma gravidade na avaliação primária, ele é considerado um paciente grave, instável, e realmente a gente vai ter que fazer aquele atendimento direcionado em cada momento e realmente transferir esse paciente o quanto antes para o hospital para que ele faça o atendimento intra-hospitalar, ok? Se esse paciente é um paciente estável, se ele se mostra estável na cena, aí sim a gente pode dar sequência à avaliação e seguir para a avaliação secundária. Quando eu abordo trauma de extremidades e sigo para a imobilização dessa extremidade, eu já estou falando de uma avaliação secundária. Esse paciente tem que estar estável na cena e aí sim eu já abordo na avaliação secundária. Se esse paciente é um paciente instável, eu apenas imobilizo ele na prancha, dou os cuidados realmente de um paciente grave, né, em relação ao ar, à ventilação, à hemorragia, e encaminho esse paciente rapidamente ao hospital. Mas se esse paciente é um paciente estável, aí eu perco um pouco de tempo na cena e aí posso realmente dar atenção maior a essas extremidades e imobilizar esses membros, ok? E aí eu falo da avaliação secundária. A imobilização de membros é feita na avaliação dirigida, então eu faço a imobilização desses membros na avaliação dirigida. Nesse momento eu me dirijo ao paciente, pergunto ao paciente qual é a queixa, onde que dói, então me direciono ao local da dor desse paciente e aí eu avalio aquele membro, foco na queixa da vítima e trato, se possível, no ambiente extra-hospitalar, ok? Claro, com o que a gente tem no APH, ok? Mas a gente sabe que o tratamento final vai ser feito no intra-hospitalar. A avaliação secundária compreende a avaliação dirigida e a detalhada, que no caso o paciente tem que estar estável para que a gente siga com essa avaliação. Tranquilo? Então é bom que a gente observe que essa prioridade de atendimento. Quando a gente atende esse paciente que possui essa lesão de extremidade, o que a gente procura nesse paciente? Lesões neurovasculares, então a gente tem que procurar perda de sensibilidade, se possui hemorragia, instabilidades ósseas, se ele tem fratura, se ele possui alguma suspeita de fratura, de luxação, se ele tem lesões de partes moles, né, distensões, entorses, se houve alguma amputação, ok? Porque aí cuidados terão que ser feitos diante disso, e se houve esmagamento também, porque aí a abordagem vai ser diferenciada. Bom, iremos abordar agora alguns tipos de lesões de extremidades, entre elas entorse, luxação, fratura, amputação e o esmagamento. Iremos falar de forma bem simples, mas tentaremos falar a conduta de cada uma delas.
Bom, primeiramente iremos falar sobre a entorse. Qual que seria o conceito de entorse? É uma lesão parcial ou completa dos ligamentos a nível articular. Ela acomete normalmente joelhos e tornozelos. Então, normalmente o paciente está andando, dá aquela viradinha no pé, acaba que passa um pouco do limite, né? E aí acaba rompendo aquele ligamento. Qual o sinal clássico? Dor, o paciente tem muita dor, impotência funcional, então ele não consegue caminhar direito, não consegue botar aquele pé no chão, não consegue pisar com aquele pé. Edema local, então ele apresenta edema, hematoma, né? Então são sinais que a gente observa quando a gente pega esse paciente vítima de entorse. Qual que é a conduta que a gente tem que ter com esse paciente? Imobilizar a região afetada. Nós iremos mostrar num vídeo nosso esse tipo de imobilização. Se a gente tiver a possibilidade de colocar gelo diretamente sobre a lesão, né? Nós que atendemos às vezes na casa do paciente, quando a gente chega, normalmente os familiares já estão colocando um gelo ali, ajuda, ok? Analgesia, mas a analgesia tem que ser sob regulação médica, né? Então a gente precisa regular para fazer essa medicação e encaminhar o serviço para avaliação e tratamento, porque somente olhando a gente não vai saber realmente confirmar se é uma entorse. Ele precisa fazer uma radiografia e isso somente no intra-hospitalar. A próxima trauma, né, de extremidade que a gente vai abordar é a luxação. O que seria a luxação? Ela ocorre quando a superfície articular ela fica completamente separada uma da outra. Ela pode apresentar comprometimento neurológico e vascular. A luxação ela já é um trauma de extremidade um pouco mais grave, né? Então ocorre essa separação e nisso esse comprometimento neurológico e vascular ele pode se tornar um pouco sério, ok? Então a gente tem que dar um pouco mais de atenção para esse tipo de lesão, ok? O paciente ele sente uma dor intensa, muito maior do que a entorse, muitas vezes, e até às vezes maior do que a fratura. O paciente ele não consegue mexer aquele membro, ele realmente tem uma impotência funcional muito grande, edema no local, você nota realmente a deformidade, né, totalmente visível daquela região articular, e aí o paciente ele fica te solicitando para que você coloque aquele membro no local, né, que reposicione aquele membro, porque a dor é muito intensa. Mas aí qual que seria a nossa conduta em relação a isso? A gente tem que avaliar a função neurovascular, certo? Verificar lá se o paciente tem pulso, como é que está a perfusão daquele local. A gente vai evitar redução da luxação, a gente vai deixar isso a cargo do intra-hospitalar, vai levar aquele paciente para o hospital, porque associado à luxação pode ter uma fratura também e a gente não sabe realmente olhando se há associação dessas duas lesões, ok? Analgesia sobre regulação médica é muito importante porque o paciente ele sente muita dor, então a gente tenta dar o máximo de conforto para esse paciente e a gente vai tentar realizar essa imobilização na posição funcional, ou seja, na posição de conforto do paciente, ok? E encaminhar ao serviço médico para avaliação e tratamento. Quando esse paciente, a gente nota que esse paciente não tem pulso, a gente tenta posicionar numa posição anatômica, né, para que esse pulso retorne. Mas se eu estou muito próximo do hospital, é ideal que a gente encaminhe logo. É melhor encaminhar logo do que tentar realmente realizar uma manobra e tentar colocar numa posição anatômica. O paciente está com muita dor e, como eu falei, posso ter mais de uma lesão associada a essa luxação. Ok? Então esse seria das condutas da luxação. A próxima lesão que a gente abordaria seria a fratura, ok? Que seria o quê? A interrupção total ou parcial da continuidade óssea, né? Com ou sem desvio de fragmento. Aqui a gente não vai diferenciar N tipos de fratura, o que importa pra gente no APH? Se essa fratura é exposta ou se essa fratura é fechada, né? Então essa seria a classificação quanto à exposição e é isso que realmente importa pra gente. Se essa fratura foi exposta, qual é a diferenciação entre exposta e fechada? A exposta, a gente tem contato com o meio externo, né? E com esse contato, o que pode gerar? Um alto risco de infecção para o paciente. Os demais sinais são comuns às duas, né? Deformidade, edema, dor, crepitação, né? Incapacidade de movimentação, então essa é comum às duas.
Já na fechada, a pele é íntegra, mas também há deformidade, edema, dor e incapacidade de movimentação. Então essa é comum as duas fraturas, ok? Sinais e sintomas: dor, impotência funcional, como a gente já falou, deformidade, edema e crepitação, comum as duas fraturas, ok? Conduta. O que é importante? Pegamos um paciente de fratura, com uma fratura, né? A gente tem que retirar os acessórios, então anéis, pulseiras, qualquer coisa que venha agarrotear aquele membro, ok? Porque vai emaciar, então é importante que a gente retire os acessórios. Realizar a imobilização, se possível, com o membro na posição anatômica. Então foi visto que colocar o membro na posição anatômica facilita a imobilização, certo? Para o socorrista, diminui a dor do paciente, ok? Alivia no caso, diminui a hemorragia. Então, é recomendado que se coloque na posição anatômica. Alivia a pressão nos vasos, ok, desse paciente, alivia a pressão neurovascular, né? Então, há um benefício em se colocar na posição anatômica nesse caso. É claro que tem algumas contraindicações que seriam uma dor extrema, que realmente você vê que você não consegue colocar nessa posição, e uma resistência muito grande. Você tenta colocar na posição anatômica e realmente você sente uma resistência muito importante e aí você não consegue posicionar. E aí você realmente acaba imobilizando na posição funcional, né, como está, ok? E encaminha ao hospital. Mas é ideal que se tente pelo menos 2 vezes se colocar na posição anatômica, tá? Nota-se que há um benefício quando se coloca na posição anatômica. Controle da hemorragia, ok? Então, se for uma fratura exposta, a gente vai fazer esse controle da hemorragia. O que é importante? É uma fratura exposta, vamos utilizar soro fisiológico para limpar ali gentilmente, certo? Não vou encharcar, não vou lavar, mas eu vou limpar gentilmente com soro fisiológico aquele local. Vou colocar uma compressa úmida com soro fisiológico, uma compressa limpa, ok? De preferência estéril, cobrindo aquele local, e vou fazer um curativo ali compressivo, ok? Antes de imobilizar. Comprimir o ferimento com compressa e panos limpos, como eu já falei, se a fratura for exposta, e atentar para a possibilidade de choque. Então, se eu vejo muito sangramento, tenho que fazer o controle dessa hemorragia com a compressão direta, que é a mais indicada, certo? Então é preciso que a gente se atente à possibilidade de choque e, com isso, sobre regulação médica, fazer uma reposição volêmica, ok? Bom, falando sobre uma fratura importante, que é a fratura de diáfise de fêmur, ok? Quando eu falo fratura diafisária, é uma região muito resistente do corpo, então a gente está falando do fêmur, ok? É um trauma normalmente de alta energia, que o sangramento é maior que 1.500 ml por cada membro, e normalmente ele está associado a outras fraturas. Normalmente o que a gente tem que fazer? Alinhar e imobilizar em posição anatômica, sempre que possível a gente vai fazer isso. Tranquilo? Quando eu falo de fratura de fêmur, a gente tem que lembrar do tracionador de fêmur, ok? Quando que eu vou utilizar o tracionador de fêmur, pessoal? Quando a fratura for diafisária de fêmur, ok? E isolada. Essa fratura tem que ser isolada. Mas a gente precisa pensar nas contraindicações, porque são algumas. Primeiro, suspeita de fratura pélvica. Então, sempre que eu observar uma fratura de fêmur, eu tenho que avaliar a pelve do paciente. Se eu tiver uma suspeita de fratura pélvica, não vou colocar o tracionador. Suspeita de fratura de colo de fêmur. Eu também não vou utilizar o tracionador de fêmur. Então, tem que avaliar o quadril e se há uma possibilidade de fratura de colo de fêmur. Qualquer fratura associada no membro afetado. Então, no membro, na perna toda do paciente, coxa e perna, se eu tiver qualquer fratura associada a essa fratura diafisária, né, ao longo do osso ali do fêmur, eu não posso utilizar o tracionador de fêmur. E fratura exposta também eu não vou utilizar. Tranquilo? Então, eu tenho mais contraindicação do que indicação. Preciso observar isso na hora de optar pela utilização do dispositivo. Tem que ter atenção em alguns detalhes. Vou utilizar o equipamento somente se o paciente estiver estável. Demora um pouquinho para a gente colocar o tracionador. Então, imobilizações e a utilização do tracionador somente paciente estável. A gente já falou isso lá no começo dos slides. E utilizar somente se a equipe tiver segurança no procedimento. A equipe tem que estar treinada e tem que estar segura do que está fazendo. Se não, não utiliza o tracionador de fêmur.
Bom, sobre as fraturas pélvicas, elas representam de 3 a 8% das lesões esqueléticas no paciente com trauma grave. É uma fratura importante porque normalmente ela sugere a ação de forças de grande intensidade, varia entre fraturas de pouca a grande gravidade, ok? Às vezes lesões complexas associadas a extensas hemorragias internas e externas. Então tem que ficar atento, porque a fratura pélvica sangra muito. O que é indicado para essas fraturas, pessoal? O uso da cinta pélvica, tá bom? Então, há uma suspeita de fratura de pelve, eu preciso pensar em fechar aquele anel pélvico para que eu diminua o sangramento e esse paciente consiga realmente chegar ao hospital sem apresentar ainda sinais de choque. Ok? Então, por isso que a gente opta por utilizar a cinta pélvica. Normalmente, essa fratura é no anel pélvico, então é indicada a utilização da cinta pélvica. Ok? Então, a gente vai optar por ela, a gente vai mostrar na aula de mobilizações, né, a aula prática, para vocês como é a utilização dessa cinta. Bom, vamos falar um pouquinho de amputação agora. O que seria amputação? É a perda da parte ou de um todo em relação ao membro, ok? Pode inicialmente apresentar sangramento intenso, mas os vasos lesionados eles podem se contrair e a coagulação pode auxiliar na redução da perda de sangue. O que seria isso? Normalmente quando há a perda do membro, se seccionar totalmente o vaso, normalmente ele se contrai e aí aquela hemorragia é estancada. Ok? Mas às vezes não, às vezes o vaso é seccionado parcialmente, aquele sangramento pode se tornar intenso e a gente tem que abordar de uma forma diferenciada. Qual que seria a conduta em relação a essa amputação? Primeiro, controle de hemorragia. Primeiro, para controle de hemorragia, normalmente a gente usa o quê? A contenção direta, né, dessa hemorragia. Então, vou pegar, sei lá, uma compressa e vou fazer uma compressão direta ali para contenção dessa hemorragia. Se não funcionar a compressão direta, gente, o que vem indicando agora? O uso do torniquete. É a nossa segunda opção aí para controle da hemorragia. Ele é utilizado para o controle, a gente vai mostrar como é que se faz, acredito que a maioria já saiba, mas é a segunda opção. Não controla a hemorragia está de difícil controle, a segunda opção é o uso do torniquete. Como a gente está muito próximo dos hospitais, ele vai ficar sendo fechado, né, fixado, até chegar no hospital. A gente não precisa afrouxar o torniquete, não. Ele vai ficar fixado até chegar ao hospital, ok? Então, a utilização do torniquete é a nossa segunda opção. Medidas para evitar choque. Esse paciente precisa realmente começar uma reposição volêmica, obviamente sob regulação médica. Cuidados com o membro amputado e com o coto proximal. Coto proximal, vou ter que lavar ali gentilmente aquele coto proximal, cuidado com esse enxágue daquele coto, porque eu posso retirar coágulo ali e voltar ao sangramento, então tem que ter cuidado, ok? Então vou colocar realmente uma compressa limpa e estéril ali, ok? O membro amputado, eu preciso levar ao hospital junto com o paciente, tá? Então, eu vou pegar aquele membro amputado, vou envolver com uma compressa estéril embebida em Ringer lactato, colocar dentro de um saquinho plástico, de preferência, utilizar um recipiente com gelo ali dentro, vou colocar aquele membro ali dentro daquele recipiente e vou encaminhar junto com o paciente. Obviamente, tudo identificado, encaminhando junto com o paciente até o hospital. Tranquilo? Isso não quer dizer que esse membro vai ser realmente reimplantado no paciente, mas a gente precisa fazer isso, ok? Não é a gente que decide isso. Vou fazer uma analgesia sobre regulação médica no paciente, é importante que a gente faça isso porque o paciente sente muita dor. E o apoio psicológico, às vezes o paciente não sabe que perdeu o membro, às vezes fica sabendo subitamente que há a perda daquele membro, então a gente tem que ter cuidado com as palavras que a gente utiliza, a forma que a gente fala, ok? E realmente fornecer esse apoio psicológico ao paciente. Bom, quando eu falo um pouco de amputação, um pouco de esmagamento, a gente vai falar daqui a pouco, eu tenho que falar um pouquinho sobre a síndrome compartimental. O que seria a síndrome compartimental, pessoal? É a privação do suprimento sanguíneo ao tecido pelo aumento da pressão local, podendo levar à perda do membro, ok? Isso é muito importante a gente lembrar da síndrome compartimental. O que acontece? O músculo, ele é envelopado, né, por uma fáscia, né, chamada de fáscia, um tecido conjuntivo. Essa fáscia, ela é cheia de compartimentos. Então, qualquer coisa que aumente aquela pressão naquele compartimento pode levar à síndrome compartimental. E o que poderia levar ao aumento daquela pressão naqueles compartimentos? Hemorragia derivadas de fraturas e lesões vasculares, edema
do terceiro espaço após a reperfusão do tecido muscular isquêmico. Então, aquele tecido que ficou muito pressionado ali, depois eu vou reperfundir aquele tecido, eu posso causar um edema naquele local e gerar síndrome compartimental. Talas e gessos muito apertados pode gerar síndrome compartimental, então tem que ter muito cuidado, são algumas das causas que podem levar a essa síndrome. Quais os sinais clássicos da síndrome compartimental? Dor e parestesia, né, o formigamento. Então são sinais que eu preciso observar e já pensar nessa possível síndrome. Qual é a conduta no caso de uma possível síndrome compartimental? No caso de tala ou curativo apertado, eu preciso retirar imediatamente, certo? Preciso verificar a perfusão distal, ela tem que ser reavaliada a todo momento e esse tratamento é intra-hospitalar. Ele precisa de uma intervenção cirúrgica que é chamada de fasciotomia, ok? Ele vai realmente para o centro cirúrgico e eles vão realmente abrir, né, abrir aquele local, aquele músculo, aquele compartimento para a liberação realmente daquela pressão. Ok? Então é importante observar a síndrome compartimental para que a gente salve realmente aquele membro lesionado. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o esmagamento, que seria uma lesão de trauma direto ou pressão. Ele pode ocorrer laceração, fratura e sangramento no local afetado. Então o esmagamento, ele pode acontecer várias lesões no mesmo local, ok? Sem tratamento, as lesões podem levar à síndrome do esmagamento e a gente vai falar sobre elas daqui a pouquinho. Qual que seria a conduta na síndrome do esmagamento? Reanimação volêmica. É muito importante sobre regulação médica. Antes da remoção do paciente, a gente vai falar muito sobre isso na síndrome do esmagamento. Imobilização do membro com controle da hemorragia. Então, a gente já falou sobre o controle da hemorragia, compressão direta e, nesse caso, provavelmente a gente vai usar o torniquete, ok? Encaminhamento ao serviço médico quanto antes, ok? E informar sobre o tempo que a vítima ficou presa. Isso é uma informação importante que tem que ser dada quando eu chego ao meu hospital. Bom, vamos falar agora sobre a síndrome do esmagamento. A síndrome do esmagamento, pessoal, acontece, obviamente, quando esse tecido muscular, né, esse músculo, sofre um esmagamento, uma pressão por um tempo prolongado, né? Então, esse músculo ele é destruído. Diante dessa destruição, há uma liberação de uma proteína que é chamada de mioglobina, e não só da mioglobina, como também a liberação de potássio. Essa mioglobina ela é uma proteína que ela é encontrada dentro do músculo e ela dá coloração a esse músculo e também ela armazena, né, oxigênio intracelular, ok? Quando ela é liberada na corrente sanguínea, ela se torna tóxica, ok? E pode causar dano ao rim e insuficiência renal aguda. O potássio também em altos níveis, obviamente, ele pode resultar em arritmias cardíacas e o que pode ser fatal para o paciente. Então é uma síndrome grave, a síndrome do esmagamento, então pode realmente levar à morte do paciente, a gente tem que se atentar para isso. O que é importante quando a gente suspeita da síndrome do esmagamento, né? Quando suspeitar dessa síndrome, na verdade, né? Quando há um soterramento prolongado da vítima, há uma lesão traumática à massa muscular e há um comprometimento da circulação na área ferida, eu tenho que suspeitar da síndrome do esmagamento, que também é chamada de rabdomiólise traumática, ok? A gente precisa lembrar desse nome, dessa nomenclatura também. E qual a conduta que a gente deve tomar? Adotar uma conduta precoce e agressiva de reanimação volêmica. Obviamente, a gente precisa da regulação médica, de um médico para nos orientar quanto a isso. Se possível, antes da remoção da vítima. Então, a vítima ainda é presa, né, ainda soterrada ou no escombro, se possível, a gente precisa reanimar essa volemia no paciente, né, iniciar a reanimação volêmica para depois retirar, né? Porque o que acontece? Há uma pressão naquele músculo, eu retiro aquela vítima, então começo a gerar uma circulação ali e aquele sangue limpo se mistura aquele sangue contaminado e aí eu acabo causando a rabdomiólise no paciente, ok? E tem que encaminhar rapidamente ao serviço de saúde, ok? Esse paciente. Bom, vamos falar um pouquinho em relação às imobilizações agora, né? O que deve ser documentado? Peguei esse paciente, o que deve ser documentado? Alterações neurovasculares, exposição óssea, se há alguma, aplicações de curativos e talas, que é o que a gente vai falar, e procedimentos de liberações de ferragens. Isso precisa ser anotado e falado lá no hospital quando eu chegar. O que eu devo fazer? Proteger a lesão
controlar o dano, né, não aumentar esse dano, e o transporte à unidade de trauma. Quando eu falo de imobilização, pessoal, tem alguns objetivos que a gente precisa ter em relação a elas. Qual que seria? Alívio da dor do paciente, redução da lesão tecidual, evitar a exposição óssea, então tem que ter cuidado na manipulação, redução da contaminação da ferida aberta, ok? Prevenir e minimizar o quê? Lesões futuras, sangramento para os tecidos, né, pelas extremidades ósseas e paralisia das extremidades por lesões nervosas. Então tem que ter realmente esse tipo de cuidado. Tem alguns princípios que a gente precisa seguir em relação à imobilização que são muito importantes. Primeiro, olhei aquela lesão, tem que expor aquele membro, tá? Então, primeiro ele seria a exposição. Então, vou rasgar a roupa do paciente, vou retirar aquela roupa da frente para que eu possa realmente olhar. Preciso retirar adornos, né? Preciso retirar acessórios por conta do edema. Preciso avaliar aquele membro. Então, a gente faz a palpação daquele membro e vai avaliar o PPSM que a gente fala, né? Pulso, perfusão e sensibilidade. A motricidade, se o membro estiver lesionado, eu vou evitar, porque eu posso aumentar a lesão, ok? Então, pulso, perfusão e sensibilidade. Manejo dos ferimentos, vou fazer o manejo daquele ferimento, se tem algum sangramento eu vou conter, ok? Alinhamento, vou alinhar aquele membro de preferência em posição anatômica. Então a manipulação tem que ser cuidadosa, vou alinhar em posição anatômica sempre que possível com uma leve tração. E a imobilização em si, escolho o material adequadamente, imobilizo uma articulação acima e outra abaixo, ok? Se for uma fratura em osso longo, eu sempre penso em imobilizar uma articulação acima e uma abaixo. O enfaixamento tem que ser da região distal até a região proximal, sempre pensando no retorno venoso. E eu tenho que acolchoar as proeminências ósseas, ok? Preencher vãos, sempre pensando no conforto do paciente. Bom, aqui são alguns exemplos de imobilizações e bandagens, aqui de membro superior, ok? Aqui também continuamos a observar imobilizações de membros superiores, aqui algumas de membros inferiores e um enfaixamento em relação à fratura de clavícula. Tudo isso a gente vai aprender na nossa aula prática, ok? Na nossa videoaula prática de imobilizações, ok? Aqui, tracionador de fêmur e a cinta pélvica, que também iremos mostrar para vocês. E chegamos às nossas considerações finais. Nós conversamos sobre os principais problemas, né, fisiopatológicos associados a lesões de extremidades, descrevemos os tipos de lesões traumáticas relacionadas às prioridades do atendimento, então realmente focando na prioridade, aí sim a gente vai realmente escolher fazer a imobilização ou não, ok? Nesse paciente estável, ele precisa estar estável para que a gente faça isso. E diante de um cenário envolvendo uma lesão de extremidade, podemos identificar o equipamento e o método de imobilização adequado. Então a gente precisa realmente saber o que está fazendo para escolher qual imobilização utilizar. Eu quero agradecer, essa é mais uma aula do SAMU Virtual e até a próxima.